Start meeting. CoachCast no ar, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a outro episódio que tem aqui o intuito de levar conhecimento e levar histórias das carreiras dessas pessoas que eu convido aqui, que são pessoas maravilhosas, gente de mercado, gente experiente, gente que faz e gente que faz acontecer. E esse episódio vai ser bem legal, porque, inclusive, temos música aí, né? Ele vai contar toda a história dele, acho que não sei se já estão vendo ali o nosso convidado, mas eu quero primeiro pedir para vocês a gentileza de, se estiver aqui no YouTube, segue o canal, porque 80% de quem assiste os nossos vídeos aqui, os episódios do podcast, ainda não segue. E também tem o Spotify. No Spotify a mesma coisa. Pode ir lá, pode seguir, ou seja lá a plataforma que você esteja. Siga o canal, compartilhe com quem você acha que vale a pena. E hoje eu estou aqui com João Carlos Moreno, ou JC Moreno. Quem é JC Moreno? Olá, boa tarde, obrigado aí pelo convite. É uma honra e prazer, né, poder fazer esse bate-papo, né, entre amigos aí e contar um pouquinho da nossa história. Bom, vamos lá, fazer um mini currículo aí, né? Eu sou de formação da área de engenharia mecânica, trabalho com a área de tecnologia da informação desde 2004, né, 2003, 2004 que eu comecei. Os violões, isso aqui é mais hobby pessoal, né? Mais uma paixão para a hora que a gente não está trabalhando, junto com outras patentes que a gente acabou desenvolvendo. Eu estou no LinkedIn já há uns 16 anos aí, publicando, eu sou dos caras que ficam postando artigo lá e provocando o pessoal e provocando discórdia para as pessoas, para concordo, não concordo, é isso, não é isso. É o quê? É gastar um pouquinho dessa experiência, né? Eu venho aí, como eu disse para vocês, há 22 anos, só na área de TI, trabalhando, e há uns 2, 3 anos atrás, eu entendi que eu tinha que ir para outra área, comecei a pensar em ir para a área de artes marciais, eu sou estudioso de arte marcial já há bastante tempo, e acabei montando uma academia de Kung Fu com a minha esposa e estava me despedindo da área de TI. E, de repente, né, parafraseando aí o Woody Allen, você quer contar uma piada para Deus e fazer ele rir muito? Conte seus planos futuros. Eu achei que eu ia ganhar minha vida, né, com um professor de Kung Fu, né, daquele ponto da minha estrada adiante, e aí descobri a inteligência artificial, aí fui estudar, me certifiquei, aí achei uma solução para um problema que eu tinha na minha empresa, aí acabei fazendo para um amigo gostou, aí outro amigo pediu também, aí o que virou uma coisa para que ele fazia de favor para os amigos, virou um produto e virou um negócio. Então, hoje, você perguntou quem é o JC, eu sou um ativista das artes marciais, né? Estudo, tal, trago a filosofia marcial para dentro do meu negócio, acabei me tornando taoísta justamente por causa da estrada que eu estou seguindo como estudioso. Tenho um mestre e ele está me orientando para eu caminhar para me tornar mestre também de Kung Fu. E aí tem toda uma filosofia, tem toda uma estrada que a gente tem que percorrer que faz uma diferença enorme na minha vida. Para a gente ter uma ideia bem simplória, hoje eu recebi lá um post lá do Diário Comércio, que eu sou sócio da Associação Comercial, e veio né, as postagens e tal, e estava falando de um artigo, falando do body out, né, que fala das pessoas que ficam... body out mesmo é o termo, estou vendo aqui o link aqui na tela, né? As pessoas ficam chateadas, cansadas, né? De não ter desafio na carreira, de estar ali marcando passo e tal. Então, é mais um termo chique, um termo técnico para uma coisa que todo mundo passa. Todo mundo tem isso na carreira, todo mundo tem isso em algum momento na carreira. Fala, puta, estou fazendo isso aqui, tenho capacidade para fazer muito mais, ele me dá outro desafio e tal. Enfim, ao longo dessa estrada toda, eu fui acumulando amizades, clientes, histórias, acertos, erros, né? Uma das coisas que eu aprendi estudando o taoísmo é que o erro ele é tão importante quanto o acerto, se não mais.
E dentro do mundo das artes marciais, eu descobri que o erro ele é mais importante do que o acerto. Porque quando um aluno meu, eu ensino uma técnica para ele, ele vai lá e faz de primeira certo, nunca mais ele treina aquela técnica. Quando ele erra, quando ele fracassa, ele fica ali treinando, ele fica pensando, ele fica lapidando, e mesmo quando ele acerta, ele desconfia que aquilo ali pode ter sido um acidente só. Então ele cresce muito mais com o erro do que com o acerto. Eu trouxe isso, né? Já faz o quê? 2 anos que a gente abriu a academia, eu já estou há 5 em atividade, e há uns 4 anos aí vai que eu comecei a estudar o tal mesmo, eu acabei incorporando isso na minha rotina diária, da área de TI aqui, né, da minha empresa, que é a Soluções CRM, e, rapaz, mudou tudo, mudou o jeito com que eu me relaciono com o meu time, como eu converso com os clientes, como eu faço as negociações, como eu toco ali o dia a dia, né, no networking, como a gente se conhece, né, e vai criando valor, né, sendo interessante em vez de ser interesseiro. Também tem muito isso, né? Networking tem essa linha tênue, né, de ser interessante e não interesseiro. Mas é isso, cara. Eu sou assim, uma somatória de erros e acertos, se eu posso resumir numa frase. Que legal, JC, assim posso chamá-lo, certo? Ótima, Não, JC. e o interessante, né? Você, não sei a sua idade, mas você se reinventando constantemente pelo jeito, porque, pô, da TI foi estudar o taoísmo, abre uma academia de Kung Fu, você já era mestre? Não, falta muito para ser mestre ainda. Eu sou Ah, só um estudioso, um humilde estudioso ainda. tá, legal, mas muito interessante isso e como você conecta todas essas coisas aí. Isso é muito legal. Eu acho que inspira quem está nos assistindo ou nos ouvindo a justamente repensar, independente do momento que esteja na sua carreira. Muitas vezes a pessoa está começando uma carreira ou começando uma empresa, começando a ser líder e acha que tem que ter 100% naquilo ali e ok, tem que ter o foco naquilo mesmo. Porém, tem outras coisas que podem agregar valor, e especificamente é isso. Olha, como é que você traz aí o Kung Fu e o taoísmo para o teu negócio. Olha que sensacional. É, é. Falando dessa conexão, né? Quando a gente está lá na área de treino, o pessoal chama de tatame, que é mais comum por causa do karatê, do judô, do jiu-jitsu. Então, eu vou usar o termo só por uma facilidade de entendimento, tá? No Kung Fu tem outro nome mais específico. Mas quando a gente está lá, né, no tatame, trocando punhos com um parceiro, com um aluno, com um mestre, né, quando eu estou estudando, e a gente está lá com o objetivo de socar o outro, de chutar o outro, né, de provocar, né, de achar a técnica que provoque um golpe que gere dor suficiente para parar com aquilo. E dentro da técnica que eu trabalho, que é o Wing Chun, é espetacular. Não é a melhor arte de todas, mas é só a que o Bruce Lee usava. Né? O Bruce Lee foi um dos alunos da mesma linhagem que eu estudo. Uau. Ele era um cara que tinha resultados impressionantes, e eu sou um humilde estudante seguindo lá o caminho. Mas a gente entende que o melhor jeito de evitar um soco bem dado no meio do rosto é não estando na frente da porrada. Então, muitas vezes, a energia vem contra você, um soco, um chute, né? Você tem uma energia vindo contra você. Para que você vai se postar como uma rocha, deixar bater para mostrar que você é mais forte? Às vezes, só de você se posicionar de um jeito diferente, você dispersa aquela energia e não machuca nem o oponente e nem a você mesmo. E no mundo corporativo, eu aprendi a fazer isso. Às vezes, a pessoa ela tem uma energia, ela fala alguma coisa, ela tem ali uma intenção boa de dizer algo, de comunicar algo, mas às vezes é muitas vezes mal interpretado por uma vírgula, um jeito de falar, um dialeto, um cacuete, a situação como um todo até, né, pode ressoar de um jeito ruim. E se a gente se posiciona de uma maneira como uma rocha na frente daquele assunto e já rebate com a mesma energia de volta, então isso só escala. Quando a gente aprende a dar um passinho para o lado, peraí, deixa eu entender o que é isso, deixa eu observar o que essa pessoa tem de intenção nessa fala, cara, te abre um universo de opções, de possibilidades, que te levam para caminhos muito mais rentáveis, muito mais valiosos do que o confronto, do que ali o ganhar uma discussão, ganhar uma briga, né?
Então, assim, trazer a filosofia marcial para dentro do dia a dia da empresa, para mim foi um dos maiores ganhos, né? De compreender que ali você tem uma conversa. Também tem isso. Na academia, né, do pouquinho que eu já estudei, já aprendi, eu passei o ponto de lutar. Eu já não luto mais. Eu já entendi que aquilo que acontece é um diálogo de energia, de força, de intenção, e aí eu começo a conversar com a pessoa do outro lado. Muda completamente a postura, muda o resultado, muda tudo. Olha que bacana. Isso, né? Muito legal. O pessoal deu um ganho assim espetacular. Sensacional. E JC, uma curiosidade aqui, você que vem da área de exatas, você sempre foi assim, extrovertido? Porque normalmente, né, quem é da área de exatas tem um pouquinho mais de introversão, as pessoas dos números, e é incrível que você foi para o lado do networking, foi para o lado dessa questão do CRM, de pessoas, de toda forma. Conta como foi, assim, a tua escolha da faculdade, né, para inspirar aqui quem está também começando, né, a sua trajetória, e como você conseguiu fazer essa virada de chave. Tá bom. Vamos começar pela inspiração da profissão. Eu cresci vendo meu pai era um projetista mecânico, né? Meu pai era homem de engenharia também, e eu cresci com ele, né? Eu era criança, em meio a papel vegetal, régua, esquadro. Eu tenho hoje na minha mesa aqui, isso aqui é uma régua de bambu alemã que meu pai usava para trabalhar. Eu deixo aqui de companhia, deixo meu velho, que ele já partiu, Que né? legal. Mas eu deixo como inspiração do meu pai, porque eu aprendi a desenhar, a fazer rabiscos em papel muito jovem, e isso impregnou em mim, né? E aí eu segui os mesmos passos dele. Fui fazer Senai, depois eu fui fazer um colégio, nem sei se existe ainda, uma escola chamada Protec, que é para ensinar projeto de máquinas, projeto em geral, da área técnica, eu curto tecnologia. Depois eu fui para a faculdade, e aí, né, segui a minha vida na mesma linha que meu pai. Lá para os anos 2001, 2000, para ser mais exato, eu estava lá, vivendo a minha vida, ganhando meu dinheiro com o projeto. A minha especialidade como engenheiro é montar linha de produção. Se você me dá um produto, qualquer produto, sem falsa modéstia, qualquer coisa que você me apresentar, a minha mente é treinada para pensar na linha de produção, desde a matéria-prima até a montagem final, para poder sair para o caminhão da logística. A logística não, né? Eu vou até a entrega da caixa, né? No projeto. Ganhei a vida durante muitos anos fazendo isso. Casei, montei família, né? E lá nos anos 2000, por fatalidade do destino, o erro de estratégia, juventude, ou seja lá o que for, eu perdi o meu escritório de projeto. Fali, quebrei fragorosamente. Perdi tudo, perdi carro, prédio, funcionário, computador. Sobrou eu, um Corsa velho e um computador. Um notebookzinho, bem simples, né? Era só para fazer texto lá, para mandar e-mail. E aí eu fui trabalhar como consultor. Como eu trabalhava com grandes empresas, né? A cultura dessas empresas maiores acabou permeando em mim. Então, o jeito de montar uma linha de produção, o jeito de pensar, o jeito de trabalhar conceito, prova de conceito, estabelecer custo de produção, isso eu fui absorvendo com todos os anos, todos os projetos que eu trabalhei. E aí, quando eu perdi tudo, eu fui trabalhar para empresas menores, microempresa, fundo de quintal, porta de garagem, né? Todo esse universo da base mesmo, da pirâmide da indústria. E aí começou a dar muito certo. Comecei a arrumar, né? Entrar, falar, arruma o layout assim, faz assado. Deu muito certo. E eu ganhei um bom dinheiro, me recuperei, paguei todas as minhas dívidas, né, da empresa de projeto, e fiz um bom fundo de caixa aí, fiz uma boa reserva, procurando um produto para poder vender. E olha que interessante, né? A minha vida, eu achei que eu ia ser engenheiro até morrer, e foi numa das consultorias que eu estava trabalhando que uma pessoa muito querida, uma menina bacana, que era do marketing, falou assim, pô, você que mexe com produção, com tecnologia, tal, estou precisando de um CRM aqui para a empresa, tal, você não quer ver para mim o que você acha? Eu falei, CRM, filha, eu sou engenheiro, não sou médico. Aí ela riu da piada, e eu realmente, eu falei do fundo do coração, não sabia o que era um CRM.
né? Isso aí estamos falando de 2002, 2003, 2003. Aí ela falou, não, me explicou o que era o conceito, gestão do relacionamento com o cliente e tal. E eu fui pesquisar, achamos uma solução, aí ela implantou com bastante sucesso na empresa, e eu olhei para aquilo e falei, putz, isso aí vira um produto. E aí, como eu peguei um software open source, eu sempre gostei muito de colaboração, de trabalho em equipe, grupo, dividir ideias, né, dividir conhecimento para poder ter mais, né? Eu acabei abraçando o projeto do antigo Sugar, CRM, arrumei um sócio lá que era da área de TI, e aí comecei meus passos na área de TI. Então, de engenheiro mecânico, eu virei um carinha de TI. Olha aí, que legal. Aconteceu, a vida me levou para isso. Que legal. Nossa, sensacional a história. E eu não posso deixar de te perguntar, qual foi o grande aprendizado quando você quebrou? Então, aí eu falo isso hoje, né, com a barba branca, né? E com a serenidade de saber que deu tudo certo depois. Mas no momento foi muito ruim. Meu, bate o desespero, você não sabe o que você vai fazer da tua vida. É ruim, porque você cai feio, cai com dívida, cai perdendo coisa, cai botando em risco. Tudo que você tinha construído é desesperador, tá? Mas, assim, depois que passa, aí fica mais simples eu dizer. Tudo passa. Nada é ruim para sempre. Você vai quebrar, você vai perder empresa, você vai perder dinheiro, vai se arrebentar, mas aquilo não é o que vai acontecer com você até o final da sua vida. Aquilo passa. O ponto de virada, né, de quando eu quebrei foi simplesmente bater a poeira do corpo e falar assim, tá bom, vamos trabalhar. Aí comecei, né, fala com um, fala com o outro, aí entra o importante network. Na época, eu não fazia a menor ideia do que era network. Já fazia e não sabia. Tem coisa que você vai fazendo de modo empírico, né? Depois você aprende, depois você formaliza o conhecimento, aí você começa a botar maestria em fazer a coisa. Mas todo mundo sabe fazer tudo. É só um pouquinho de treino, um pouquinho de prática, e todo mundo fica bom. Que aí eu vou voltar para a tua primeira pergunta. Pô, você é um cara de exatas, como é que você fala soltinho assim, desse jeito? Isso aí é natural? Não. Não é natural, né? Respondendo aquela pergunta. Isso é a somatória, né? De tudo que aconteceu na minha vida, todos os erros e todos os acertos, e aí você vai criando a habilidade de falar, de se expressar, de fazer contato, de fazer uma negociação, de entregar um serviço. Então, assim, a faculdade ela é importante para te dar a chave para abrir uma porta. Depois que você passa por essa porta, que é o início da tua carreira, aí você vai aprender de verdade. Aí vem o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria daquilo que você pegou a técnica, lá nos bancos da faculdade. E no meu caso, né, eu achava que ia ser engenheiro até o final da minha vida, olha, acabei virando um tiozinho, hoje, né, respeitável tiozinho de TI, né, garoto de programa já não dá para falar mais, mas respeitável tiozinho de TI, né, professor de Kung Fu e acabei virando escritor também, acabei desenvolvendo nessa migração da academia de Kung Fu, que eu te falei, aí eu vou fazer uma miscelânea. Por favor. Quando a gente abriu a academia, eu comecei a me despedir, né, da área de TI e tal, já comecei a ver como é que eu ia vender a empresa e tal. E aí, no final de ano, me veio a epifania, comecei a escrever um manuscrito, ficou enorme e aí virou um livro. Olha, que legal. Pode fazer merchan? Pode fazer merchan? Por favor, deve. É esse aqui, ó, O Chamado. Olha, e até, se eu soubesse do livro, até já tinha te pedido um exemplar aqui, porque a gente, inclusive, é vizinho de bairro aqui, eu estou na aclimação do Estanamoca, bem pertinho, que eu não sabia, porque a gente se conheceu através do grupo de networking da Associação Comercial aqui de São Paulo, que eu também faço parte, aí eu vi um artigo seu, gostei, e aí eu te convidei, falei, pô, tem que contar a tua história aqui no podcast também. Não, legal. Ó, já fica aqui o compromisso. Vamos tomar um café, vou te levar um livro de presente aí. Fechadíssimo. Toma um café e compartilha aí. Que seja o quanto antes possível. Maravilha. Mas voltando nessa parte da história, acabei escrevendo um manuscrito e aí, cabeça de engenheiro é assim, né? Tudo é processo, tudo é método, tudo a gente faz em escala. Me dediquei, eu deitei em cima do manuscrito uns 40 dias.
escrevendo mais direto. Foi uma epifania, assim, maluca. Você tem eu e essa máquina que eu estou falando contigo aqui, escrevendo. Cara, não cansava. Virou uma epopeia, um negócio maravilhoso. A hora que eu terminei, eu peguei o manuscrito, lógico, passei para o famoso chat GPT, falei, cara, me ajuda, corrigir o português, ajustar aqui, ajustar ali. E aí comecei a mandar para as editoras. Fiz uma cartinha padrão, mandei para as editoras, mandei para algumas na Espanha, em Portugal e aqui no Brasil. Aí 3 responderam, uma na Espanha, em Portugal e uma aqui do Brasil. A do Brasil, tudo no mesmo dia, cara, foi muito louco. Veio 3 e-mails de uma vez. Aí a daqui do Brasil, que é a editora é a Viseu. Legal. A Viseu falou assim para mim, falou assim, ó, você quer mandar o seu trabalho para a Europa? A gente tem distribuição na Europa. Faz o seguinte, fazer o jeito certo. Publica aqui no Brasil, é seu país nativo, língua mãe. Vai gerar um movimento do livro, com resultados, a gente começa a apresentar para outros mercados. A menina me ganhou na hora. Eu falei, me manda o contrato que eu assino. Né? É legal você encontrar competência, né? Você encontrar uma pessoa que te explica de uma maneira simples, né? O que parece muito complicado para a gente. Aí o pessoal de RH adora quando eu falo isso, né? Competência. Você encontra a pessoa certa para a função certa, para entregar resultados espetaculares. E que está disposta também a fazer a coisa andar. Também. Aí eu mandei todo o manuscrito para eles, aí eles têm um time lá de revisão de português e tal. Aí vira uma briga. Todo escritor briga com o pessoal da revisão, briga com o pessoal da versão final, porque tem vírgula, tem pedaço da história, tem redundância, aí tem pedaço que você tem que refazer. Aí foi um ano inteiro trabalhando, né, para fechar o livro. Quando fechou, a gente lançou agora dia 24 de novembro, já foi para as lojas, está na Amazon, eu tenho meu site lá. Posso fazer propaganda? Por favor, faça o merchan seu aqui, você é o convidado, fica tranquilo. Para quem quiser conhecer mais, jcmoreno.com.br. Tem o site lá, tem lá os meus trabalhos, tem lá os meus livros que eu escrevo. Nós vamos deixar aqui na descrição desse episódio, em todas as plataformas, todas as formas das pessoas entrar em contato, te conhecer, falar contigo, comprar o livro. Por favor, comprem o livro, sigam o JC, vai lá, se conecta no LinkedIn e corre, porque ele já está quase esgotando lá as conexões. Só tem 135 possibilidades, depois só seguindo. Mas, assim, eu sou grato, né, pela energia de toda essa confluência do que eu estou te falando. Né? Eu planejei? Não, eu não planejei nada disso que está acontecendo agora. A virada mesmo de tudo que aconteceu comigo, dos tombos, de se levantar, de ficar dolorido, com cicatriz e tal, a virada de tudo isso foi quando eu entendi, cara, que a grande resposta para tudo que acontece na nossa vida não está fora, está dentro. Quando você olha para si mesmo, quando você... É uma conversa muito difícil essa, tá? Eu fiz e é horrível. Porque não dá para você mentir para você mesmo. Por mais que você queira ser bonzinho ao contar a história, você sabe que aquilo não é daquele jeito. Né? Quando você tem essa conversa consigo e você se entende como pessoa, todo o exterior deixa de ter aquela importância que tinha antes. De, não, eu tenho que me comportar de tal jeito, eu tenho que ser assim, eu tenho que parecer tal coisa, eu tenho que responder de tal maneira. Lógico, eu não estou estimulando ninguém a virar um psicopata aqui. Mas quando você está em paz consigo, tudo fica muito mais fácil. Né? No mundo corporativo, hoje, eu venho de uma geração onde você entrava numa empresa, trabalhava a vida inteira e se aposentava. A geração anterior à minha, que é dos baby boomers, né? Os caras entravam para trabalhar com 12, 13 anos na empresa, naquela época podia, tá? E se aposentava com 45, 50 anos na mesma empresa. O cara entrava como office boy e virava presidente, está cheio de história de presidente, CEO de empresa, que entrou como office boy, como estagiário e virou CEO de empresa. Mas isso só dá para fazer com o tempo. Paciência, disciplina, com calma. Né? Então, assim, eu venho dessa época da história da humanidade e hoje eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas,
né? E não é uma crítica, é só uma observação, tá? Ah, eu tenho que progredir rápido. Com tantos anos eu já tenho que atingir tal coisa. Com tanto tempo de vida eu já tenho que ser tal posição social. Isso é uma cobrança muito cruel. E ninguém cobra de forma mais cruel, mais impiedosa do que a gente mesmo. Às vezes quem está fora não sabe a agonia que está lá dentro com essa cobrança que é. E aí você começa a ficar ácido, você se torna amargo, aí às vezes você explode com quem não devia e você perde oportunidades e coisas por simplesmente estar com um problema aqui dentro que você não resolveu ainda. No taoísmo, né, são 81 poemas, eu recomendo para quem puder. Cara, você não tem na internet, abre o seu Gemini aí, o seu chat GPT, e escreve assim, cara, me apresenta o tal. Aí ele vai trazer, ele vai começar a falar com você sobre taoísmo, vai te explicar, me traz os poemas, eu quero ler. É de graça, tá lá para todo mundo. E quando você começa a ler esse tipo de coisa, quando você começa a pensar de um jeito um pouco fora do que é o convencional, tudo começa a fazer mais sentido. Eu tive uma experiência muito bacana no ano passado. Eu fui lá no Cubo do Google, teve um evento, fui convidado, fomos lá bater um papo lá com o pessoal. Né? Não fui palestrante, fui lá como um dos convidados. E estava um sujeito que ele é um engenheiro, o diretor de produto da Google para a América Latina. Um cara, gente boa, zen toda a vida. E ele disse uma frase de tudo que ele falou que me impressionou muito. Ele falou, ó, o meu currículo é o seguinte, eu trabalhei 6 anos na China, numa empresa de tecnologia, lá em Hong Kong, Batati quando nasce, aí o Google me contratou. Aí eu cheguei no Google acelerado e tal, e aí o Google tem todo um código de comportamento, de formas de produzir e tal, e eu demorei um tempo para aprender. E aí isso entrou em conflito com o que eu acreditava, que eu vinha de uma outra cultura, que era produção, meta, número. E aí, de repente, eu comecei a destoar, né? Eu comecei a vibrar numa frequência diferente, até que o meu chefe, com muita calma, veio e falou assim, não, olha, para cá, para lá e tal. Aí, nessa história que ele está contando, ele me diz assim, para mim, para todos que estavam lá, né, óbvio, depois que eu comecei a ressoar junto, né, isso marcou bastante, como eu comecei a vibrar na mesma frequência que todo time, tudo ficou mais fácil. E aí eu consegui ver uma coisa que eu não percebia. Como eu morei no Oriente e trabalhei muito tempo lá, convivia e bebi muito daquela fonte, eu aprendi uma coisa que os orientais destoam aqui dos ocidentais. Se você vir um disco voador no céu, voando agora, você olha pela janela, nossa, uma nave espacial lá, você vai se perguntar assim, aqui no Ocidente, né? Nossa, o que seria isso? Essa frase vai te fazer buscar todas as referências de tudo que você sabe da tua vida para tentar definir o que é aquilo que está lá no céu, você não sabe o que é. O oriental, ele diz, nossa, o que poderá ser aquilo? Ele abre possibilidade para aquilo ser qualquer coisa. Essa inflexãozinha na forma de pensar muda tudo quando você vai pensar um projeto, quando você vai pensar uma forma de lidar com uma situação difícil, quando você vai fazer uma negociação, um fechamento, vai fazer uma discussão em família mesmo, né? Quando eu consegui compreender a extensão, a profundidade que esse cara disse, aí, lógico, bebendo da fonte do tal, e trabalhando com o meu mestre também, né? Que me orienta na minha jornada, sempre é bom você ter um CEO, né, na sua frente. Tem um cara lá, fala assim, peraí, velho, não é assim não, ó, para cá, para lá. Você pode até não gostar, mas ele vai te ajudar a ver uma coisa que você estava fazendo ali, marcando passo de bobeira. Recomendo, tenho sempre um sênior para bater um papo. E aí, quando eu consegui entender isso, agregou também muito valor até para eu poder criar minha empresa de IA. Eu parei de pensar no que poderia ser e comecei a pensar no que pode ser. E aí, cara, abriu um negócio. Aí, já agora, em fevereiro, nós estamos com mais 2 empresas abertas. Estou montando um instituto também, que é para a área de filosofia e Kung Fu. Então, assim, abriu todas as possibilidades. Tudo que podia estar travado dentro da minha própria mente mudou com essa chavinha, com essa inflexão simples.
E por isso eu sou muito grato a experiência aí que eu tive com esse cara. Olha só, JC, sensacional. Então, você recomenda que se tenha um sênior, um CEO, um mentor sempre ao seu lado para você fazer perguntas e te abrir a cabeça? O pessoal mais velho, na minha geração, e eu digo na minha, porque eu já sou quase um sexagenário, né? Então, na minha geração, quando os mais velhos falavam, a gente baixava a orelha. Era um dito popular. Hoje, quando o mais velho fala, ninguém mais baixa a orelha e também ninguém leva muito mais a sério. E eu entendi o porquê que isso acontece. É simples. Nós vivemos na era da informação. Hoje, qualquer pessoa tem um smartphone na mão. Qualquer pessoa abre uma IA aqui no smartphone e ela tem respostas instantâneas sobre absolutamente tudo do universo conhecido e documentado da humanidade. Instantaneamente. E ela senta, ela lê aquilo, ela aprende rapidamente e ela já está apta a discutir o assunto. Discutir a informação. Né? Então, o que aconteceu? Aquela sabedoria, que era o acúmulo de conhecimento que os mais velhos tinham, perdeu completamente o valor. Então, para quem é da minha geração, aí, sexagenários para cima, não é que a nossa experiência de vida perdeu o valor. É que antes, os que eram mais velhos que nós, eles tinham muito valor porque eles tinham a informação já de cabeça. Eles acessavam muito mais rápido que nós o conhecimento. Hoje, isso não fica mais só dentro da nossa cabeça. Isso está na mão de todo mundo. Né? Então, quando eu pontuo, né, tem um sênior na sua frente, não é pelo conhecimento mais lá, não, tá? É mais pela experiência. Eu falo assim, ó, vai por aqui. Eu sei que isso está dizendo assim, mas dá essa viradinha aqui, você vai ver. Como diz, né, os meus filhos falam isso, vai dar bom. Vai por ali que vai dar bom. Dar bom. Não, e sensacional isso que você trouxe para a gente encerrar aqui, que chegamos ao final. Papo bom é assim, ele corre rápido e acaba rápido. E o interessante, e eu vou te convidar também para vir num outro podcast que eu faço de vez em quando, que chama IA, um papo sem pauta. Esse aí tem um amigo meu que também, eu não lembro qual que ele é, engenheiro também, se eu não me engano, é engenheiro. E a gente resolveu, já vamos bater papo sobre isso, eu não entendo nada, ele entende mais que eu. E é o papo sem pauta, vamos ver, eu sou um usuário de IA, você é um especialista, você está estudando isso há muito tempo, tem certificação, já está convidado também para o outro, e há um papo sem pauta. Vai ser uma honra, pode mandar convite para você. Convido aí para a gente gravar um episódio lá junto com o Jean, deixo um abraço para ele aqui também. E muito interessante esse ponto que você trouxe. O conhecimento. Conhecer, você pode até conhecer. A IA pode conhecer, ela pode te dar a informação, não a sabedoria. A sabedoria está com quem pratica as coisas. E é isso que a gente tem que passar aqui para todos. Creio eu que foi isso que você trouxe, né? É isso mesmo. Concordo. Maravilha, maravilha. Show! Bom, só para fazer o último fechando, eu conheci um cara genial, que falou assim, ó, toda vez que você for para um podcast, fica com o livro na mão e fala, pessoal, compra o meu livro. Então, eu estou só seguindo o que um jovem muito mais inteligente do que eu me falou. Ó, gente, comprem o meu livro. Entra lá, sensacional. .com.br, tem lá como comprar o livro. E o teu já está reservado aqui, vamos marcar o café. Vamos marcar, sim. Para a gente te levar o livro. Vamos sim, vai ser um prazer estar contigo e foi muito legal esse papo aqui. Obrigado por ter tirado um tempo seu dessa vida corrida para vir aqui no CoachCast e falar um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que tem muito mais, você poderia contar muito mais coisas aqui, mas tenho certeza que o que você trouxe já vai inspirar muita gente, JC. Muito obrigado. Fico feliz e honrado em poder participar. Obrigado, agradeço de coração.